meninas! Hoje eu vou estar falando sobre um conto de Machado de Assis. O conto é A Igreja do Diabo. Tá, mas quem foi Machado de Assis? Machado de Assis, ele foi um cronista, contista, jornalista, romancista, teatrólogo, enfim, ele foi uma porrada de coisas. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1839, e faleceu também no Rio de Janeiro, em 1908. E ele, gente, foi um dos maiores escritores da literatura brasileira. Fez parte do movimento realista. E é um dos escritores que eu mais gosto na literatura brasileira. Tá, então vamos lá ao conto. Esse conto, ele foi publicado em 1884. Ele fez parte de um livro chamado História Sem Data. E, na verdade, tem tudo a ver, né? Porque a Igreja do Diabo vai falar de Deus e o diabo, então é algo atemporal. Nesse livro são contos que não tinham, assim, uma data específica. Então, vamos lá. A Igreja do Diabo é um conto que ele foi dividido em 4 partes. Então, eu vou estar falando de cada parte para ficar bem claro. E aí, a gente vai, enfim, vai falando sobre o conto. Vamos começar. No primeiro capítulo, tá lá o diabo pensativo, se sentindo humilhado, se sentindo assim meio deprê. Aí o diabo pensa assim, ele começa a fazer assim uma análise da sua vida durante séculos e séculos, durante toda a história da humanidade. Aí ele chega numa conclusão. Ele para e fala, eu sou um ser desorganizado, sem ritual, sem cânones, sem leis, sem nada. Então, resolveu criar uma igreja. Olha que louco, ele resolveu criar uma igreja. E eu vou ler aqui uma partezinha do conto, tá bem no início. Ele fala assim, terei a minha missa, com vinho e pão à farta, as minhas prédicas, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o núcleo universal dos espíritos, a minha igreja uma tenda de Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combatem e se dividem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé, nem Lutero, ou seja, Martim Lutero. Há muitos modos de afirmar, há só um de negar tudo. Dizendo isto, o diabo sacudiu a cabeça e estendeu os braços, com um gesto magnífico e varonil. Em seguida, lembrou-se de ir ter com Deus para comunicar-lhe a ideia e desafiá-lo. Ele teve essa ideia e resolveu desafiar Deus. Eu vou lá, eu vou contar tudo para Deus. Vou falar sobre esse meu projeto e tal. E bateu as suas asinhas e foi lá para o céu. Saiu lá do inferno e foi lá para o céu perturbar. Tá. No terceiro capítulo, a gente tem a imagem, a cena, né, do diabo chegando lá no céu, e ao chegar lá no céu, ele vê Deus e um homem que havia acabado de chegar lá no céu. Era um homem que havia morrido, falecido, né, apenas o seu corpo físico. Então, esse homem havia chegado lá no céu, e os serafins, os anjos ali, estavam, como se diz, engrinaldando, colocando novas vestes celestiais naquele homem. Aí o diabo olhou, o Senhor foi e perguntou, que queres tu? Aí o diabo respondeu, eu vim aqui não por causa deste teu servo Fausto, mas eu vim por causa de outros Faustos, de século a século, veio por causa de outros homens, né? Ou seja, aí o Senhor falou para ele, explica-te. Aí ele pega e fala. Ele fala para Deus que o Fausto, né? Ele fala para Deus que aquele homem pode ser o último que está chegando ali no céu. O que ele quis dizer? Ele quis dizer assim, que esse homem pode ser o último que está chegando no céu, porque essa casa, que é o céu, vai se tornar vazia. Vai se tornar vazia. Não vai vir mais pessoas para cá. Por quê? Porque é muito difícil chegar até aqui. É muito difícil chegar até o céu, porque a pessoa precisa pagar um preço muito alto.
é um preço muito alto. Então, o que a gente pode interpretar desse preço alto é que o diabo quis dizer assim, que para conseguir chegar até o céu, a pessoa precisa meio que ser assim um santo. Ou seja, a gente pode interpretar no sentido do pecado. É muito difícil renunciar a tanto pecado. O ser humano gosta de fazer tanta coisa, mas tem que renunciar a tanta coisa para conseguir chegar ali. Outra interpretação que outras pessoas também têm dessa parte é que eles consideram assim, é a questão de ter que ficar dizimando, tal, para poder conseguir chegar até ali. Mas eu fico mais com a questão da renúncia, né? O diabo falou para Deus que a casa vai se tornar vazia, o céu vai ficar vazio, porque é um preço muito alto que o ser humano precisa pagar para chegar até ali. Mas ele não, o diabo não. Ele falou para Deus que ele vai vai construir uma hospedaria mais barata. Aí ele pega e fala para Deus, eu vou lançar uma igreja, a minha igreja, a igreja do diabo. Ele fala para Deus, e eu vim pessoalmente te contar essa novidade, para depois o Senhor não ficar me chamando de dissimulado. E aí, Deus, o que o Senhor acha? Acha legal? O que acha dessa ideia? Ou seja, perturbando Deus, né? Ele continuou ali, perturbando Deus, perturbando, enchendo a paciência, enchendo o saco. Aí quando for mais lá para frente um pouquinho, Deus falou assim com ele. Eu vou ler um trechinho. Tu és vulgar, que é o pior que pode acontecer a um espírito da tua espécie, replicou-lhe o Senhor. Tudo o que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo. É assunto gasto, e se não tens força, nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te cales e te retires. Ele continuou ali, conversando um pouco, e falou, tá bom, eu vou descer até a terra e vou lançar uma pedra fundamental, a pedra fundamental do meu templo, da minha igreja, a igreja do diabo. Tá, agora já no terceiro capítulo, começa contando que o diabo chegou até a terra e começou a falar da sua doutrina, a pregar a sua doutrina, foi chamando as pessoas e foi lá, né, falando da sua doutrina, as suas regras, que ia construir um templo, que ia ter uma igreja e que os fiéis que ele tivesse seriam bem tratados, porque ele daria toda a glória a essas pessoas, ele daria os maiores deleites e os mais íntimos deleites que o ser humano pode ter, ia dar muito prazer, muita alegria, isso e aquilo, e blá, 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 blá. Ele falou, sim, reconheço que eu sou o diabo, mas eu não sou esse diabo que as pessoas, as beatas, sempre falaram de mim, que sou ruim, que sou um monstro. Não, eu não sou isso assim, não. Eu vou até ler esse trechozinho para vocês. Sim, sou o diabo, repetia ele. Não o diabo das noites sulfúreas, dos contos soníferos, terror das crianças, mas sou o diabo, verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. Vede-me gentil e airoso, sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá. Tomai daquele nome, inventado para meu desdouro, fazei dele um troféu e um lábaro, e eu vos darei tudo, 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 tudo. Que astuto, né? Nem à toa que o nome dele é diabo. Tá, e aqui ele começa, né? Ele falou tudo e foi pregando e foi falando, e as pessoas foram se achegando, e foi juntando tanta gente. Chegou a um ponto que realmente ficou enorme a sua igreja e não havia uma pessoa sequer que não tivesse ouvido falar, né, desse templo de Satanás, desse templo do diabo. O ruim, sabe o que é? É que ele colocou tanta coisa louca, ele falou assim, a partir de agora está fora de cogitação o respeito. Ninguém pode ter respeito um pelos outros. Está fora de cogitação o respeito. Outra coisa também, ele começou a falar que o amor ao próximo estava proibido
Olha que horror! O amor ao próximo estava proibido. E que isso aí, esse negócio de amor ao próximo, iria atrapalhar completamente a sua instituição, que não tinha nada a ver. Então, amor ao próximo estava proibido. Para piorar, ele falou que para as pessoas segui-lo, tinham que mudar todas as virtudes. Ou seja, aquelas virtudes que as pessoas praticavam antes, como amor ao próximo, benignidade, longanimidade, mansidão, essas coisas boas, de agora para frente, era para a pessoa praticar outras virtudes. Não sei nem como é que chama o nome disso de virtude. A soberba, a luxúria, a preguiça, a ira, a gula, a avareza. Como pode chamar isso de virtude, né? Então, ele deixou isso bem claro. As pessoas, para segui-lo, tinham que ter essas virtudes. E ele ainda falou que as pessoas, ao invés de ter amor ao próximo, era para ter, sabe o quê? Um pelos outros? Indiferença. E em alguns casos, não só a indiferença, em alguns casos, era para sentir uns pelos outros o ódio e até mesmo o desprezo. Que louco! É louco esse diabo, né, gente? Que diabo louco! A gente agora entra no 4º capítulo, e que esse 4º capítulo já começa assim, falando que a igreja já foi fundada, está pronta, cheia. O tempo abençoou essa igreja, a igreja do diabo. O tempo abençoou essa igreja. Só que o tempo foi se passando, né? Foi passando o tempo, aí o diabo percebeu uma coisa. Ele percebeu uma coisa e ficou horrorizado. Ele ficou horrorizado. Ele percebeu que as pessoas, aos poucos, as pessoas estavam praticando o bem escondido, às escondidas. Ou seja, agora que a regra e a lei era fazer o errado, ter a luxúria, a gula, a ira, o ódio, o desprezo, ele percebeu que as pessoas estavam infringindo as leis, as regras da sua instituição. As pessoas estavam fazendo bem, estavam ajudando o próximo, estavam dando esmolas para quem precisa, estava realmente um ajudando o outro, fazendo coisas benéficas. Aí ele ficou horrorizado e falou, não, eu vou ter que ir lá conversar com Deus. Vou lá, preciso conversar com Deus. Aí ele foi até o céu. Chegando lá, eu vou ler esse trechinho que Deus falou com ele. Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. Vamos frisar nessa frase. É a eterna contradição humana. Ou seja, Deus quis dizer para ele que o ser humano, ele é contraditório. Quando a pessoa estava lá e, né, servindo a Deus, e que precisava praticar o bem para conseguir herdar a vida, ir para a vida, né, eterna e ir para o céu, a pessoa sabia o que é o correto, mas sempre deslizava, como hoje, as pessoas sempre deslizam, não conseguem fazer tudo certinho, porque gosta do que é proibido. Então, agora que ela está servindo ao diabo e que tem que fazer o que o diabo quer, que é o que o ser humano antes gostava de fazer quando estava servindo a Deus, agora a pessoa está ali, mas quer fazer contrário à lei lá da instituição do diabo, quer fazer o bem. Olha só que interessante como o ser humano é contraditório. Aí eu sempre lembro daquela frase. O proibido é sempre bom. Ou seja, parece que o ser humano, ele tende a sentir prazer pelo errado, pelo que é errado. Se falar isso aqui é que é o certo, aí, e isso aqui não, isso aqui é errado. Mas o ser humano tem essa tendência de sempre gostar daquilo que é o errado, porque o ser humano é contraditório. E eu vou terminar com um pensamento do Rafa Farina. O ser humano é um ser contraditório. Ama aquilo que o fere
e fere aquilo que o ama. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo estarei postando outro vídeo. E vamos ver se nesse ano esse vai ser novamente a Igreja do Diabo, se vai cair novamente no passe. Se cair, o vídeo já está pronto. Até mais!